Deputado presidente, Manuel Duca, senhores deputados, deputadas, imprensa. Antes de entrar no tema que escolhi para levar à sociedade cearense, eu quero lamentar profundamente, deputado Evandro Leitão, que o nosso Estado, que em 2006 era o 15º mais violento, portanto uma marca ruim dentro de 27 unidades da federação, nós conseguimos piorar. Hoje, o Ceará está como o 2º estado mais violento do país, sendo ultrapassado vergonhosamente apenas pelo estado de Alagoas. Nós temos o número de 4.521 homicídios no ano, deputado Ferreira Aragão. Isso é uma marca que nos entristece, nos envergonha e nos desafia. Isso nos desafia, porque é inaceitável que nós tenhamos um estado como o estado do Ceará, que na computação de 2013, nós tenhamos 4.521 famílias, deputado João Jaime, destroçadas pela violência. Deputado Heitor, quando possível, me permite. Destroçadas pela violência. Lula Moraes. Há várias maneiras, deputado Lula Moraes, de se violentar a sociedade. Várias maneiras. Iluminação pública é uma violência, quando ela não existe. Deputado Heitor, deputado transporte urbano de péssima qualidade é uma violência. Escola pública que não funciona a contento, que não tem a qualidade que deveria ter, é uma violência. Existem várias maneiras de se violentar os contribuintes, aqueles que sustentam o poder público. A violência do homicídio, a violência do crime de homicídio, é porque não tem retorno. Porque quando se cria, quando se tem uma área escura, se reclama muito e o poder público vai e coloca luz. Se reverteu. Quando você tem o transporte urbano que precisa de mais ônibus, se reclama, os parlamentares, vereadores, deputados fazem pronunciamento, cobram e se coloca o ônibus. Mas, deputado Evandro, quando se trata de perda de vida humana, não se repõe. Não voltamos atrás, é como um fato histórico, ele não volta para ser repetido. Aquele fato, para ser evitado, para ser modificado, aconteceu. E quantas mães, meu Deus, no estado do Ceará, ainda hoje choram, e muitas vão chorar, porque o filho está no mundo da droga, porque o filho foi latrocida, aí sofre a mãe porque o filho é latrocida, sofre a família do que foi roubado e assassinado. É uma cadeia que se alimenta. E vem agora, deputado, você está presidenta, eu parabenizo com a possibilidade de se fazer convênio com os estados, porque eu acho que não só com os estados, mas principalmente com o local onde as pessoas vivem, que são dos municípios. E a primeira conduta, tenho a impressão, vamos aqui, não vamos só criticar, vamos dar ideias. A primeira conduta do poder público para se evitar o crime de homicídio e outros, mas o de homicídio, que é o que mais dói, deputado João Jaime, uma escola pública de tempo integral. Porque, deputado Evandro, vamos aqui fazer uma análise bem simples. Pai, mãe que precisam trabalhar para manter seus filhos, 3, 4 filhos. O pai vai para uma fábrica, ou vai para a construção civil, a mãe vai fazer uma diária, ou vai para uma fábrica, ou para um comércio, e os filhos, 2 ou 3, vão para a escola. Quando é 11 horas, 11h30, deputado Sarto, os filhos voltam para casa. Nem tem pai em casa, nem tem mãe. Esses filhos ficam
abandonados à própria sorte. Porque essas pessoas não têm condição de ter uma empregada doméstica, uma secretária do lar. Os filhos voltam para quê? Para ficar a tarde todinha ou assistindo televisão, mal menor, ou vão para as ruas encontrar mal maior, que é, primeiro, se associar a quem fuma o tabaco comum, o cigarro. Quando vai crescendo, vai começar a fumar outras coisas, fumar maconha, uso do crack. Depois vai fazer serviço de leva e traz droga, que é o chamado avião, né? Avião. Se vicia no crack. Depois tem que consumir o crack para pagar o crack, começa a matar e a roubar. Ou seja, essa criança que deveria estar no segundo turno numa escola pública, que é o que o PDT nosso defende, deputado Evandro e deputado Ferreira, esses meninos voltam para casa para fazer o quê? Mas digamos que a mãe fica em casa. Não tem qualificação para fazer reforço, porque não aprendeu a ensinar, não tem conhecimento para ensinar. Ou seja, mesmo que a mãe ou o pai fiquem em casa desempregado, não vão poder dar o reforço devido à criança. Eles não vão ficar fazendo nada em casa. Vão certamente encontrar algo não saudável para fazer. Se eu tenho dito, Sarto, deputado Sarto, até com certo radicalismo, eu digo, olha, se essas crianças ficassem na escola, mesmo sem fazer nada, só presa no bom sentido, dentro do estabelecimento escolar, para não ir para casa e ir para o meio da rua, ser cooptado pelo vício da droga, pelo vício do roubo. Se ficasse só dentro do colégio, já estaríamos fazendo um bem a essas famílias. Porque não estariam aprendendo, não tem professor, porque na verdade a escola pública em tempo integral, nós temos que aumentar o número de professores para o turno da tarde. Investimento. Mas a deputada Eliane Novaes falou agora nos números que se gasta aí de maneira perdulária até, por parte do governo. Fazer convênio com os municípios era uma das armas para se diminuir a violência futuramente. Portanto, escola pública de tempo integral é urgente. É urgente. E que deva ser feito entre governo do Estado e governo federal com os senhores prefeitos. É uma das áreas que eu considero, deputado Neto, que eu considero importantíssima. Outra área, que se o governo, e é um desafio para o próximo governador, o deputado Camilo Santana, é um desafio para melhorar os índices de violência no Ceará, que era o 15º e hoje é o 2º, deputado Sarto, é o 2º mais violento, é a ressocialização real do preso. Você pega o pior assassino, latrocida, viciado em droga, que muitas vezes comanda o crime de dentro do presídio. Esse cidadão passa 4, 5 anos preso e não melhorou no que diz respeito ao seu aprendizado, a um ofício para fazer. E vai voltar para a sociedade depois de 5 anos, quando muito 5 anos, e vai voltar pior do que quando entrou para o presídio, porque a verdade é que os presídios brasileiros são depósitos de mulambos humanos. Não ressocializa ninguém. Foi agora, quando pediram para extraditar aquele banqueiro brasileiro que tem dupla nacionalidade italiana e brasileira, Cacciola, é Cacciola? É, o Cacciola. Cacciola. Eu sei que foi uma vidita, uma maneira de se vingar do Brasil por não terem devolvido o César Batista, mas se utilizaram de algo concreto, que disseram que não podiam mandar o italiano de volta, porque os presídios brasileiros são uma tragédia. Ditas pelo próprio ministro da Justiça, que se fosse para um presídio no Brasil, ele se matava antes de ir. E por que esse presídio abriga tantos brasileiros? Porque o ministro se matava. Porque são depósitos de seres humanos. Se deposita e não se ressocializa. Portanto, essas duas, educação de tempo integral,
tratamento dos dependentes químicos com a sua ressocialização no mercado de trabalho. Eu vejo agora uma coisa boa, que presidiários vão trabalhar na linha leste, linha leste? Linha oeste. Linha oeste, porque a leste está parada. Linha oeste, utilizar a mão de obra, porque é um ofício. Bom, esses dois itens são de suma importância. E depois, deputado Lula, quem vou dar uma parte, tratar dessa coisa física. As cidades têm que ser iluminadas, as ruas têm que ser frequentadas, as praças têm que ser frequentadas, os logradouros têm que ser visitados, porque com a luz, como diz o poeta, o sol ainda é o maior desinfetante para as podridões. A luz ainda é um grande elemento para se combater a violência. Porque se você tem uma área clara, uma área que você possa iluminar, e é possível, o crime lá não chega, porque ele está exposto para que todos possam ver. Portanto, o lamento nosso, é claro que já tem nós sabemos que o Estado do Ceará nesses 3 meses já diminuiu o índice de violência, isso é muito bom, estimulamos e parabenizamos o secretário, mas nós ainda estamos numa situação muito vulnerável, a violência do Estado do Ceará campeia, a nossa insegurança é uma tragédia, a nossa insegurança, o sentimento de insegurança que nós temos, portanto, é um desafio para o futuro governador do Estado do Ceará, no sentido de tirar o Estado dessa péssima colocação de segundo estado mais violento, onde se mata 12 pessoas por dia. 12 pessoas por dia são assassinadas no Estado do Ceará. Deputado Lula Moraes. Deputado Heitor, eu concordo muito com o que Vossa Excelência apresentou, principalmente nas propostas, ou seja, escola de tempo integral, trabalho intensivo na prevenção, na ressocialização, no tratamento, que é difícil, porque o percentual é baixíssimo de condições de cura, vamos dizer assim, de ressocializar as pessoas, mas é por aí que se vai. Agora eu queria, já que Vossa Excelência estudou os números e chamou a atenção de forma muito objetiva, nós saímos do 13º para o 2º em criminalidade. Eu perguntaria quais as movimentações dos outros estados que estavam na frente em relação a isso. E uma outra pergunta que eu acho que era interessante, qual foi o gasto que estes estados que estavam à nossa frente fizeram para a segurança pública? Porque no Ceará dobrou-se o percentual de cerca de 4% para 8,4% com a segurança pública. Várias medidas foram tomadas, infelizmente, isso aconteceu. A pergunta que eu faço, proporcionalmente isso aconteceu com os outros estados? Ou foi só o Ceará que deu esse salto assim, tão violento, tão grande em relação a esse índice? Era uma pergunta só por curiosidade. Muito obrigado. Deputado Lula, o exemplo mais perto, e o secretário de lá hoje está cá, é o estado de Pernambuco, que estava, se não me falha a memória, em 4º mais violento. Hoje o estado de Pernambuco virou exemplo nacional por políticas públicas de combater as causas, através de um programa estabelecido por esse secretário que está no Ceará, que o governador foi buscar e já dá indício de melhora desses últimos 3 meses. Né? O estado de São Paulo, que era um estado extremamente violento, em números absolutos ainda é um dos estados muito violentos. Mas o estado de São Paulo deu exemplo no que diz a ressocialização dos que devam ser inseridos no contexto social. Então, esse dado que Vossa Excelência nos pergunta, foi publicado ontem. E há novidades, porque o estado do Piauí era um estado que não era tão violento e passou a ser. Né? Um estado pobre, que não era violento, se reinava a paz e passou a ser um estado bastante violento. Portanto, deputado Lula, nós devemos nos debruçar no sentido de levar, e aí vou já usar a parte do deputado João Jaime, que pediu depois do deputado Sá. Já se sabe que, sem tratar as causas, não se combate a consequência. Até porque o deputado Lula levantou um dado importante. O governador do estado do Ceará diz enfaticamente, e é verdade, que foi o governador que mais investiu em segurança pública. E eu rebato sistematicamente, deputado Lula, dizendo que investiu mal, porque gastou-se 4 vezes mais
investiu, não vou dizer gastou, investiu 4 vezes mais, e o resultado foi transformar o Estado de 13º, que Vossa Excelência disse 15º, mas eu vou dar o dado de Vossa Excelência, 13º, para o segundo pior Estado em termos de violência. Ou seja, comprou remédio caro e não curou a doença, né? Comprou um antibiótico caro e a pneumonia não ficou boa da pneumonia, ou seja, investiu mal. Por isso que tem que tratar as causas da violência. Não é carro de luxo, deputado Evandro, no meio da rua que vai inibir o bandido, o meliante, o assaltante, o drogado. São políticas públicas para que ele não seja viciado, dependente químico, que não vá atrás de matar o cidadão de bem para pagar a dívida do crack no final da tarde. Deputado João Jaime. Deputado Heitor, e apesar do estado de São Paulo ter uma população 5 vezes maior do que a do estado do Ceará, mata-se mais gente, tanto relativo como a números absolutos no estado do Ceará. Isso é uma prova de que a política de segurança do estado do Ceará pode ter sido gasto muito dinheiro, e realmente foi gasto, a gente vê as prestações de contas do Estado, mas esse dinheiro não foi bem aplicado. Esse dinheiro, não só o dinheiro não foi bem aplicado, como as pessoas escolhidas, e aqui nós fizemos várias críticas para secretário de segurança, foram muito mal escolhidas pelo governo. Agora começam a sair, como Vossa Excelência mencionou, já estatísticas de melhora, de queda da criminalidade. Só que nós estamos a pouco mais de 45 dias do fim do mandato. E o que a gente vê com esses números aqui, que o Diário do Nordeste publica hoje, são dados do mapa da violência, que acrescenta também a questão do roubo de carro. A cada hora se rouba um carro aqui no estado do Ceará. É outro dado alarmante, porque não é um crime contra a vida, mas é um crime grave contra o patrimônio. E isso tem só aumentado nesses últimos 8 anos. Se você for fazer uma análise, você vê que durante os 8 anos de governo Cid, a criminalidade só aumentou. No final, agora, começa a dar sinais de que poderá ter uma estatística melhor. Bom, deputado, presidente, eu poderia dar ao líder do governo, pelo menos 1 minuto? Um minuto, Vossa Excelência. Deputado Heitor, primeiro registrar que esse relatório, ele diz respeito a 2013. É bom que a gente entenda, né, fazer a cronologia correta, para não confundirmos as datas. Mas eu acho que eu disse, deputado, 2013. Não me lembro, mas é bom que a gente ressalte. Também não quero com isso dizer que a situação está uma maravilha no estado do Ceará. Pelo contrário, é uma preocupação que o governo reconhece, uma dificuldade enorme que temos com relação à segurança pública. Mas, como Vossa Excelência apontou aí en passant, o secretário que colocou ou implantou, melhor dizendo, o chamado Pacto pela Vida em Pernambuco, é o secretário atual Servilho, que hoje serve ao estado do Ceará, que implantou aqui em janeiro deste ano, veja bem, em janeiro deste ano, implantou um programa análogo ao Pacto pela Vida, chamado Em Defesa da Vida. Nós, em Pernambuco, o secretário Servilho, ele levou 3 anos para que os índices tivessem uma remissão, fossem diminuídos. Aqui no Ceará, ainda bem, nós já conseguimos com 9 meses ter indicadores que são mais favoráveis. Por exemplo, agora no último trimestre, julho, agosto, setembro, o governo do estado vai pagar uma premiação no valor total de 30 milhões de reais, porque essa premiação foi instituída já final do ano passado, para o começo desse ano, mas ainda as áreas integradas de segurança, como foi dividido o estado, não tinham atingido as suas metas, mas no trimestre passado atingiram. E tem profissional, tem o que a gente chama agente de segurança pública, que vai receber de premiação, deputado Heitor, de premiação, não é salário, é premiação, R$ 4.500. Nós temos aí, para além, eu não estou com os números aqui, mas
para além de 2.300 agentes de segurança pública que vão receber a premiação. E só para finalizar, agora em outubro, já que foi publicizado pela Secretaria de Segurança Pública, o número de homicídios reduziu-se em 12,2% com relação a outubro de 2013. Então essas estatísticas, claro, que nos preocupam. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que como pai de família, qualquer cidadão não está tranquilo com os dados que nós temos no Ceará, mas esse programa em defesa da vida, ele já está dando sinais bem claros. E por falar em política de inclusão social, para concluir, o governo do estado já colocou na sala de aula em educação de tempo integral mais de 42 mil alunos. Deputado Heitor, quando o governador Cid assumiu, o estado do Ceará era o último em investimento na segurança pública. O último, era o 26º estado. Hoje, percentualmente, em investimento de segurança é o 13º. Para investir muito mais. Pode ter investido, Vossa Excelência pode dizer, não, investiu errado. Pode ter investido errado, na visão de Vossa Excelência, por exemplo, na aquisição das Hilux. Eu até que poderia me quedar, mas este governo fez concurso público, botou agente de segurança pública na rua, policial militar, nós contratamos só esse ano, porque tem que fazer o concurso público e treinar. Fizemos a academia de segurança pública, academia que é uma das referências do Brasil, e de cada 2 policiais que temos na rua, um foi contratado por o governo Cid. Então isso não é investir errado. Investir na melhoria da remuneração dos profissionais, em equipar e dar condições de trabalho para delegacias, presídios, né? Agora, lamentavelmente, só para culminar, semana passada tivemos aí aquele trágico acidente do pastor Paulo César, que foram 3 menores, que todos já foram identificados e presos. E aí temos todo um sistema jurídico, né, que é discutível, não que eu esteja defendendo aqui a redução da maioridade, mas é todo um sistema penal que é extremamente discutível. Os menores, o crime aconteceu, salvo engano, foi na 4ª, não foi, Ronaldo? Na 4ª, acho que na 5ª já tinham identificado e apreendido, né, que é o termo correto, um dos menores. Deputado Sá, eu queria só lembrar Vossa Excelência também que quando o governo, e nós queremos contribuir, batemos palma, pelo menos para dar estímulo, deputado Duquinha, é que os 12% a menor na taxa de homicídios é com relação ao 2012, mesmo de 2013, né? Diante de um quadro, deputado Zé Sarto, que foi de 150% de aumento no governo Cid. Portanto, aplicou muito recurso, mas não acertou. Porque a violência está escancarada no meio das ruas. Portanto, houve, por parte do governo, política pública equivocada, onde o número de homicídios aumentou no estado do Ceará 150%. Em 2006, deputado João Jaime, nós éramos felizes e não sabíamos com relação à violência. Vou concluir agora, deputado. Éramos felizes e não sabíamos, porque éramos o 13º ou 15º, vou ver, e agora somos o 2º mais violento do país. Isto é uma herança maldita que o governo futuro recebe do atual governante. Houve um fracasso redundante, uma tragédia no que diz ao combate à violência no estado do Ceará. Isso é fato, e este dado é um certificado do governo Cid. Deputado Heitor, por último orador do primeiro expediente, passamos agora a ordem do dia, senhor deputado.